Imagina só, você vai cobrir o dia de trabalho do seu irmão e descobre que as duas passageiras são vampiras. E o pior, você se interessa por uma delas. Hoje vou recapitular as passageiras. O filme se inicia com Jay voltando da lavanderia com sua namorada. Jay, então, aguardando o sinal verde no semáforo, se depara com a chegada de um vampiro chamado Victor. Jay se irrita com a presença de Victor, pois o mesmo debocha dele. Então começa a perseguição até uma construção abandonada. Jay, vendo o carro de Victor parado em frente a ela, então decide entrar, mas antes ele informa sua namorada para pegar o carro e ir para a casa de seu irmão. Então lá dentro, Jay escuta um grito. Era sua namorada, que havia sido capturada. Agora vemos nosso ilustre Benny dormindo no meio da aula. Ele é nerd, nunca namorou e curte muito assistir animes. Ele não é tão popular com as mulheres. Ele nunca namorou na vida. O mesmo é bem dedicado aos estudos. A fim de juntar uma grana extra, ele vende trabalhos da universidade. Ele tem como hobby criar beats musicais e curte andar de skate. Seu sonho é se formar em economia e ter sua própria independência financeira, ou se tornar uma celebridade da música por conta de suas composições. Benny, então, em seu quarto escuta seu irmão Jay discutindo por telefone. Ele está precisando de um motorista para seu carro. Jay trabalha em uma companhia de carros de Uber. Naquele dia, ele está precisando de uma folga para encontrar sua namorada que havia sido capturada por um vampiro. Então Benny se oferece para dirigir naquela noite, pois estava precisando de uma grana extra. Jay, sem ter outra opção, deixa Benny com seu carro naquela noite. Ele então explica para Benny de que ele seria o Jay durante todo o expediente de trabalho de Uber. O mesmo iria se passar pelo irmão, para não ter problemas na companhia de Uber. Agora, Benny segue direto para Beverly Hills. Lá, ele encontra duas jovens passageiras, Zoe e Blair. Benny tem uma sutil afeição por Blair. Ele achou ela muito bonita, então Zoe passa aos locais de onde ele deve levá-las. Ela especifica que o último local não é negociável. Então Benny segue direto para a próxima parada. É uma mansão, onde há um baile de máscaras da alta cúpula. Chegando lá, Benny percebe que as pessoas da festa são seletivas, pois todos tinham consigo uma joia, que a mesma era usada para identificar a entrada na festa por meio de um scanner. Então, em outra tomada de cena, vemos seu irmão Jay reunindo o pessoal para a batalha. Conversando com um de seus amigos, ele diz que vai quebrar a trégua, que já durava 3 gerações, pois os vampiros haviam violado as regras. Jay especifica que só tinha até amanhã de manhã para resolver isso, ou era eles vivo ou Victor que prevaleceria. Voltando à cena, vemos Benny acordando ao som de um grito. Ele então desce do carro e de repente ele vê uma das joias caídas ao chão, como se alguém houvesse deixado cair lá de cima da mansão. Então ele aguarda consigo mesmo. As duas moças chegam, sorridentes e com uma mochila, dizendo a ele para entrar dentro do carro, para seguir para o próximo trajeto, que fica em um hotel. Chegando lá, as duas moças descem e Benny fica sozinho no carro, aguardando elas. Mas, de repente, o celular de uma das passageiras começa a vibrar no banco de trás, acima da mochila, e então recebe um SMS com o nome de Victor. Curioso, ele pega o celular e abre a bolsa, encontrando muito dinheiro misturado com sangue. O dinheiro até esguicha no rosto dele. Ele então se assusta com o carro da polícia, que está fazendo a ronda no estacionamento. Com medo, ele desce do carro, correndo para dentro do hotel. Lá, ele encontra a recepcionista, no qual lhe pergunta sobre o que ele está fazendo lá. Ela explica para ele que o hotel é apenas para membros. Então ela decide chamar os seguranças, mas Benny, sem querer, mostra a joia para ela, da qual tinha pegado na mansão, fazendo com que ela mudasse totalmente a visão sobre ele, levando-o num andar de cima exclusivo para membros. Saindo do elevador, ele segue rumo a uma sala. Lá, ele se depara com suas passageiras, bebendo sangue, e uma das passageiras, de maneira veloz, estrangula Benny contra a parede, dizendo que o sangue de Jay deve ser muito gostoso. Mas Benny, com medo, então diz que ele não é o Jay, que o Jay é o irmão dele.
Insaciável, com um desejo absoluto de beber sangue, Zoe, então, sugere que iria beber o sangue dele. Mas uma das passageiras, chamada Blair, discorda da ideia, pois ele pode ser muito útil ainda. Ele pode ajudar a chegar no Jay. Então, ao que parece, tudo era premeditado. Elas estavam atrás de seu irmão Jay. Benny, então, em uma distração das duas passageiras, consegue fugir. Elas haviam se distraído com uma de suas vítimas, da qual elas bebiam sangue, que estava ainda viva. Na cena a seguir, vemos Victor em sua residência, em meio a vários humanos, numa espécie de banco de sangue reservado apenas para ele. Os prisioneiros estavam enjaulados, tendo o sangue subtraído. Ele então tira uma selfie para descontrair e sai de carro, rumo à casa de seus líderes vampiros. Benny, em choque, agora dentro do carro, seguindo rumo a mais uma parada, se vê amedrontado e decide sair do carro enquanto as duas no banco de trás estavam conversando. Mas o mesmo é impedido por Zoe. De maneira muito veloz, diz a ele para voltar para dentro do carro. Victor, agora na casa de seus líderes, composto por duas mulheres, é ameaçado por elas de morte. Ele era inteiramente o responsável pela quebra da trégua, pois tudo que os vampiros conquistaram ao longo do tempo, o anonimato, a riqueza e a luxúria, foi encerrado por causa de Victor. Victor, então, sorrindo, dizendo que já cansou de ter de escolher a quem ele deveria beber sangue ou matar. Então, ele ataca as duas líderes, executando-as. Em outra cena, vemos Benny, assustado, sozinho no carro com Blair. Ela explica para ele sobre os planos de Victor de eliminar todos os líderes nessa noite e todos aqueles que estão em seu caminho, e que o irmão de Benny é um deles. Blair, então, acende uma espécie de droga e oferece para Benny. O mesmo traga pela boca de Blair no assopro. Agora, eles seguem rumo à próxima parada. É uma danceteria. As vampiras, conversando entre si, acham melhor levar Benny com elas para que ele não fuja na ausência delas. Zoe explica para Benny não dar uma despertinho e tentar fugir. Caso ele faça isso, ele vai morrer. Blair também reforça de que ela também o mataria se ele não comportasse. Benny diz que ela não é igual Zoe, que ela é diferente. Chegando na fila da danceteria, Benny é chamado por um de seus amigos de sala de aula, lá da universidade, a fim de ajudar a entrar dentro da danceteria, pois a fila era muito grande. Mas ele fica sem reação e silêncio. Nesse momento, um de seus colegas começa a zoar ele, dizendo que ele estava parecendo um mordomo ou segurança. Nesse momento, Blair, ouvindo isso, vai até Benny e o beija na boca. Seus colegas ficam com a boca aberta e Benny fica com uma baita de uma moral. Chegando ao ponto de encontro do Big Lou, elas encontram outra pessoa. Essa pessoa é um caçador de vampiro, junto com vários outros. Então, em uma situação na qual elas estão encurraladas, Benny, sob o efeito de droga ainda, com uma garrafa de bebida, soca na cabeça do caçador, fazendo com que elas finalizassem os demais caçadores que estavam com uma besta em suas mãos. Em contrapartida, seu irmão Jay acaba de chegar na danceteria e encontra seu irmão saindo, mas com todas as pessoas dançando, ele não consegue chamar a atenção de Benny. Lá fora, Blair pergunta para Benny se ele tem algum lugar seguro que possa levá-las. Benny então as leva para a casa onde ele vive com sua avó. Entrando dentro da casa, Benny é quase nocauteado por sua avó, com um taco de beisebol na cabeça. Ela pensava que a casa havia sido invadida por bandidos. Ela, olhando a mão dele, ferido, o leva logo para a cozinha para fazer uma saturação em seu ferimento. Nesse momento, Blair se aproxima com um álbum de foto de Benny quando criança para quebrar o gelo. E a sua avó acaba soltando uma pérola de que Benny nunca havia levado uma namorada para sua casa, muito menos duas. Então Blair acaba terminando de saturar o ferimento na mão de Benny. Enquanto isso, Zoe telefona para seu namorado Victor. Ela está tramando o fim de Benny e sua avó. No quarto, Benny se prepara com a faca que ele encontrou de seu irmão. Nisso, ele escuta um som vindo do seu quarto. É a Blair, dançando e brincando com seus bonequinhos de anime.
Ela então, ouvindo o som de beats do Benny, diz que o som dele é muito bom e que acredita nele. Nesse momento quase rola um love, quase sai um beijinho, mas a Zoe quebra o barato entre os dois. Já em outra cena, vemos Jay se encontrando com Victor em um restaurante. A conversa não é muito amistosa, até porque Victor raptou a mulher de Jay. Victor está saboreando uma carne da qual convida Jay a participar, mas o mesmo rejeita. Jay fica em estado de fúria e logo atira na cara de Victor, mas o mesmo é um vampiro e regenera a cabeça rapidamente. Então, Victor anuncia que aquela carne que ele está saboreando é a carne de Maria, a mulher do Jay. Ele então consegue dominar Jay facilmente e o captura, levando consigo. Seguindo para a próxima parada, o destino é o bar do Rocco. Lá, Benny é surpreendido pelas brincadeiras dele. Entrando no bar, Zoe fica a sós com Rocco para efetuar o plano. Blair e Benny então vão próximo a uma piscina conversar sobre a vida de ambos. Um clima rola entre os dois e os dois se pegam. Enquanto isso, Zoe está tentando matar Rocco e seus capangas. Blair então anuncia que Jay está com posse de Victor, mas o clima não desenrola entre Benny e Blair porque a mesma vai ajudar Zoe na briga dentro do bar. Blair pede para Benny pegar o carro para ambos saírem em fuga devido ao grande número de inimigos, mas Zoe é ferida por uma flecha. Já dentro do carro, eles fogem. Agora vamos ao último ponto, a casa de Zoe e Victor. O sol está nascendo e o carro está a caminho. Chegando lá, Blair diz a Benny para ir embora e avisa que essa é a casa de Victor. Benny se preocupa muito com seu irmão Jay e pede ajuda de Blair a fim de resgatá-lo, mas a mesma se nega a ajudá-lo. Benny então pensa em uma maneira de resgatar seu irmão. Ele então arma um plano. Dentro da mansão, ele encontra seu irmão em um daqueles bancos de sangue subterrâneo, tendo seu sangue retirado. Desesperado, ele então vai tentar quebrar o vidro, mas é surpreendido por Victor, que o leva para a sala de cima. Lá, Blair, vendo Benny, fica um tanto triste, pois a morte dele era certa. Então, Victor prepara para matar Benny, mas Blair entra na frente, se opondo à morte dele, dizendo que ele salvou a vida delas. Zoe então diz a Victor que ela está confusa, mas Blair diz que não, e que não permitiria a morte dele. Victor então coage a Zoe a matar Blair. Ela então efetua um golpe de faca. A mesma cai ferida ao chão. Zoe então diz que aquela era a noite delas, mas Benny aproveita a distração e diz que a noite acabou, usando o piloto automático do carro, um alarme, rompendo a parede e abrindo um fecho de luz matando Zoe. Victor, usando o irmão de Benny como armadilha, atrai Benny para a sombra, o mordendo. Jay, vendo isso, fraco mas ainda vivo, salta empurrando Victor contra o sol, o mesmo morre. Agora, Benny precisa aprender a viver novamente, o mesmo agora se torna vampiro. Qual será o futuro de Benny junto de Blair? Espero que tenham gostado do vídeo. Abraços, até a próxima!